Estamos de volta e nesta aula que nós estamos de volta, a gente dá sequência. Nós terminamos a nossa primeira parte da aula falando sobre os tipos de domicílios no Brasil e dizíamos que, basicamente, no Brasil existem mais pessoas vivendo em casas do que em apartamentos. Dizíamos, inclusive, que esse é um fator que colabora diretamente para o aumento, né, pelos lados das cidades, que é chamado na geografia de espraiamento da cidade, quando a cidade se espalha demais e ocupa uma área muito vasta. O aspecto negativo é que isso gera um impacto muito grande sobre as florestas, sobre as matas, né? Bom, seguindo aqui, o que nós temos? Nós temos alguns outros conceitos que são importantes. O primeiro deles é o de rede urbana, que é um sistema integrado, ligado, conectado entre cidades, que vai desde a pequena cidade até a grande cidade. Por quê? Porque a gente já está pensando na ideia de hierarquia urbana. E quando nós pensamos em hierarquia urbana, as duas imagens que mais nos vêm à cabeça são essas aí. Ó. Note que nos casos que a gente está mostrando, especialmente a imagem da sua esquerda, ela mostra o esquema atual, como é que funciona, e mostra a hierarquia ou esquema clássico. Hierarquia é quando nós organizamos por grau de importância. Percebam aí, ó, que a chamada metrópole nacional é a mais larga, a maior, está em cima, e a vila, que é a mais estreitinha, está embaixo. Então, isso demonstra que a metrópole está no topo, é a mais importante, e a vila é menos importante. Tá? Então, lá no esquema clássico, a vila, a pessoa que morasse numa vila teria dificuldade muito grande de falar com alguém que morasse numa metrópole nacional. É como se ele tivesse que mandar uma carta ou um recado que passasse para uma cidade, para um centro, para uma metrópole regional, para depois chegar na metrópole nacional. Hoje, a hierarquia vai dizer que vai ser dessa forma que vocês estão vendo aqui. Ó. A metrópole nacional se conecta com as mais diversas cidades e as mais diversas localidades. Pode-se dizer, inclusive, que a vila está conectada aqui, ó, na metrópole. Lembrando que aqui vila é no sentido de uma localidade menos importante, tá? É uma localidade que tem a sua dificuldade de comunicação. Então, note que rede urbana é a comunicação ou ligação entre cidades. Cidades que têm portes, tamanhos e importâncias diferentes também. Outra coisa que a gente vai observar aí, ó, na hierarquia urbana, eu vou esperar a vila, né, que tem uma boa quantidade de casas, a cidade, que tem uma menor quantidade de casas, já começa a ter prédios um pouco maiores, a metrópole vai apresentar majoritariamente mais prédios, né? Então, a hierarquia urbana tenta mostrar isso também em relação à importância dos centros urbanos, que é a nossa referência aqui. Bom, outros termos vão aparecer, outras definições aparecem para nós também. Olha o exemplo, cidades locais, são cidades que exercem um grau de influência sobre uma área não muito elevada, né? Então, ela normalmente vai monopolizar cidades pequenas, aldeias, pequenos povoados e áreas rurais também. E se no finalzinho tem a referência, tá? Os centros regionais, que são cidades que já têm uma influência um pouco maior, já consegue chegar a levar, né, sua capacidade de comunicação para outras cidades, né? Mas estão ali basicamente numa região, dentro de um estado, mais ou menos. As cidades médias são cidades que têm mais do que 200 mil habitantes. E detalhe que, para ser chamada de cidade média, ela não pode estar dentro de uma região metropolitana. Por quê? Porque dentro da região metropolitana tem a denominação específica para ela, que é o caso de cidades metropolitanas. São cidades que estão próximas, são vizinhas de uma cidade que é uma metrópole, e por esse motivo elas formariam uma região metropolitana. E o que é uma metrópole? Metrópoles são grandes cidades, são cidades muito bem aparelhadas, com hospitais, com clínicas, com tipos de serviços diversos, com bancos, com sede de empresas, empresas grandes, empresas imensas, muitas empresas pequenas também, e é uma área que tende a ser muito mais urbanizada. É uma cidade, é uma área urbana que apresenta uma grande importância econômica, seja para a região, seja para o país, em alguns casos, inclusive para o mundo. São definidas por lei e elas são também a sede das regiões metropolitanas. Nós tiramos
Isso tudo aí, desses dois sites, tá bom? Aliás, desse site tem um outro mais no final. Aí, pronto. Que é do próprio PET. Beleza, feito aqui, porte das cidades. Temos 3 portes ou tamanhos básicos. A gente sempre fala cidade, mas no geral, para eu definir o porte da cidade, na verdade, eu defino, na verdade, é o tamanho da população do município. Então, aqui, nós temos a pequena, de até 100 mil habitantes, entre 100 mil e 500 mil a média, e a grande é aquela que está acima de 500 mil habitantes. Aqui, vocês vão perceber que esse é um mapa, e ele é um mapa mesmo. Por quê? Porque ele apresenta orientação, aqui, falando que o topo dessa projeção é o norte, a base é o sul, a direita é leste, a esquerda é o oeste. Apresenta título, hierarquia das cidades médias de Minas Gerais, apresenta escala, que a cada centímetro nós temos 150 quilômetros, apresentará a fonte, a organização de onde é que ele veio, e ainda traz a legenda que vai trazer aqui para nós a organização dessas cidades de acordo com o seu nível de importância. Então, você vai perceber aí, ó, da grande cidade, que é a bolotinha maior, para o centro urbano, que é a bolotinha menor, você percebe que tem uma organização por importância, tá? E aí vai entrar algumas perguntas que eu decidi fazer para nós aqui. O que os pontos dentro do mapa representam? Cidades. Cidades de tamanhos diferentes, mas, no geral, cidades médias. O que os pontos maiores representam? As cidades mais importantes. É possível dizer que existe uma organização por nível de importância aqui? Sim, é possível, sim. Pelo tamanho das bolinhas que apresentam aí, ó, tanto na legenda quanto lá no mapa, você perceberá que, de fato, existe uma organização por grau de importância. Isso é um mapa, uma imagem? Já respondemos que isso é um mapa. Okay. Aqui mais um mapa que vai também comprovar aquilo que nós falamos. Mas tem uma coisa diferente. Aqui, ó, ele está separando o estado de Minas Gerais em regiões, chamadas também de mesorregiões. As linhas que vocês estão vendo dentro do estado de Minas Gerais é a divisão entre uma e outra região. Você perceberá também que tem um tanto de pontinhos dentro deste mapa. Ó, estou falando mapa de novo. Tem orientação, tá lá, tem a escala, tem a fonte, tem a legenda, tem o título. Então, ele tem o que ele precisa para ser mapa. E os pontos, de um modo geral, de novo, representarão cidades. Claro que esses pontos, quando eles ficam muito grandes, eles já deixam de ser ponto. Passa a ser um círculozinho, passa a ser um quadrado, passa a ser um pentagrama. Então, nesse sentido, o que os quadrados representam? Nós temos 2 grupos de quadrados, 3. Dois grupos de quadrados. Um menor aqui, amarelado, é uma cidade ali que ele colocou, quer ver, ó? Ele colocou como capital regional C, é uma capital que não é tão grande, mas também não é tão pequenininha. As em laranja, que é o caso aqui de Montes Claros, Uberlândia e Juiz de Fora, são capitais regionais maiores, né, que têm uma capacidade maior de influenciar outras cidades, tá certo? E aquela que é mais importante, que é o pentagrama, representando Belo Horizonte. Portanto, o que os quadrados representam? Cidades que são polos regionais, ou maiores ou menores. Tá? É possível dizer que existe uma organização por nível de importância? É sim. Tanto é que foi colocado lá pontinhos pequenos, aquelas menos importantes, pontos maiores, mais importantes, quadrado mais importante ainda, quadrado laranja mais amarelo, laranja mais importante ainda, pentagrama mais importante ainda. Ok? O que a cor vermelha representa? A cor vermelha aqui, que é do pentagrama, representa Belo Horizonte, que é a capital do estado. E também é uma capital que poderia alguns chamar de nacional, outros nem tanto dizem. O que a cor amarela representa? Uma cidade que tem sua importância local, que foi chamada, de acordo com a legenda, de cor amarela. Isso, beleza. A cor amarela vai indicar uma cidade mais ou menos importante. Não é tão importante como o caso de Montes Claros, mas também não é tão insignificante assim. Isso é um mapa? É um mapa também, nós falamos disso.
É possível fazer com que as pessoas de uma cidade se comuniquem com as de outra cidade? Claro que é. Nós temos aí internet, telefones, ligações, SMS, temos recados, cartas e outros diversos meios. O comunicar é mandar um recado ou receber um recado, não importa como. Então, é possível, sim. A imagem à sua direita representa a ligação dentro do estado de Minas e de alguns estados vizinhos por rodovias. A da sua esquerda representa ligações gerais entre os centros urbanos. Se você olhar aqui, ó, nós vamos ver a mesma coisa. Olha só, as diversas ligações entre os municípios no Brasil. É possível fazer com que as pessoas de uma cidade se comuniquem com as de outra cidade dentro do país? Os mapas do Brasil representam essa ideia que a gente está falando. É possível, sim. E se fosse para conectar pessoas de cidades fora do país? Também seria possível, sim. Então, para a gente encerrar aqui, já caminhando para o final, a população brasileira, em 2020, apresentou em torno de 212 milhões de habitantes como estimativa. Vai ser confirmado esse ano aqui, o ano de 2021, se de fato essa é a população, se é maior ou se é menor. O Brasil é um país populoso, ou seja, tem mais do que 50 milhões de habitantes, mas ele não é povoado. O Brasil apresenta uma população miscigenada, ou seja, uma população que teve misturas de diversos grupos étnicos, inclusive, vocês vão ver aí, indígenas, africanos e portugueses europeus. Está distribuída de forma desigual pelo território, você já viu isso, já percebeu. Há uma tendência de ter uma maior concentração de pessoas próximo ao litoral. Isso é porque as pessoas tinham medo de adentrar no continente, né? Então, por medo, eles ficavam muito... Os primeiros colonizadores que eu digo, tá? Ficavam muito próximo do litoral, que era uma maneira de sair rápido. E também tinha, se você observar bem, o relevo, ele tende a ser, à medida que você se afasta do litoral do mar, ele tende a ficar muito mais elevado e mais íngreme, isso dificultava a exploração. E lá na época do início da colonização, ainda tinha um fator chamado floresta, né? Áreas florestadas que eram e até hoje são bastante perigosas. Também podemos falar que o número de mulheres ele já supera o número de homens. Isso é um aspecto da população brasileira e está em vias de começar também a gente começar a perceber isso a título de população mundial. Então, tá aí, população residente por cor ou raça. Vocês vão perceber que, basicamente, no Brasil, o brasileiro ele se intitula pardo, né, que é de 46,8% do total de pessoas no Brasil, 9,4% preta, 42,7% branca, indígena ou amarela, algo em torno de 1,1%. Aqui para confirmar o que a gente acabou de falar. Então, se eu pegasse 100 pessoas no Brasil, uma seria amarela ou indígena, ou amarela ou indígena. 9 seriam pretos, ou né, da cor preta. 47 pardos, 43 brancos. Aqui só para mostrar que a miscigenação da população brasileira veio de várias partes do mundo, em especial da Europa, como indica aí o nosso mapa. Não é mapa, está faltando um detalhezinho aí. Como indica nosso infográfico à direita, né, vindo da Europa, e também, como vai indicar para nós o infográfico da esquerda, vindo da África. Para afirmar isso que a gente falou, nós não podemos, de forma alguma, deixar de perceber isso, né, de diversas matrizes que vieram e formaram o Brasil. O Brasil, até por volta de 1950, atraía muita gente de outras partes do mundo. De 1950 para cá, é muito mais pessoas advindas da América do Sul. Para a gente fechar, se a gente for olhar dentro do Brasil como um todo, 51,8% são mulheres e 48,2% serão homens. Esse aí é um dado, esse foi acessado em 2021, é um dado já mais recente. Essas são nossas referências bibliográficas da aula, tanto da parte 1 quanto da parte 2. É claro que você vai assistir tudo com muito carinho, com muito zelo para fazer suas atividades, para fazer corretamente as atividades e ter uma nota boa. No mais, um abraço e até a próxima.